todo dia do Senhor, domingo que adentramos essa casa, nosso coração certamente deve estar extremamente alegre, não é? Confortado, impulsionado às graças do nosso Deus por meio do seu Evangelho. Então, a gente glorifica a Deus por mais uma manhã, por mais um dia e pelas primícias de uma semana a rendermos aí no nosso tempo. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 15, por favor. A partir do verso 21. Eu vou fazer a leitura de 21 apenas até 28. Evangelho segundo Mateus 15, de 21 a 28. Diz assim a palavra do nosso Deus. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso coração está extremamente alegre, feliz. Tu és a razão da nossa felicidade, Senhor. Estamos aqui por tua causa, é para o louvor da tua glória. Somos os teus filhos. Queremos ter comunhão com o nosso bendito Pai. Somos os teus súditos. Queremos estar na presença, mais do que todas as coisas, do nosso bendito Rei. Ó Deus, obrigado, porque fomos aqui trazidos nessa manhã. E agora, ó Deus bendito, depois de termos orado, depois de termos cantado, ó Deus, ao Senhor, lido porções da tua santa palavra, pedimos ao Senhor que mais uma vez fale por intermédio do Evangelho ao nosso coração, Senhor. Cativa a nossa mente diante daquilo que venhamos a ouvir. E que, ó Deus, sejamos ativos nesse culto, de maneira que não apenas aquele que prega age ativamente como instrumento do Senhor, mas aqueles que ouvem, considerando de forma digna a tua santa palavra, recebendo-a em seus corações e tendo um desejo, ó Deus, de praticá-la para a tua glória, Senhor. Abençoa-nos, precisamos do Senhor. Precisamos, ó Deus, da instrumentalidade do Espírito do Senhor, ministrando a palavra, o Evangelho de Cristo no nosso coração, Pai. Então, a minha súplica é que o Senhor não nos deixe sem um alimento para as nossas almas, mas fale com cada um de nós, Pai. Em nome e por amor de Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, um componente crítico, estamos aqui diante de uma parábola, né? Um componente crítico para a gente poder avaliar as parábolas expressas por Jesus é não descaracterizarmos, por exemplo, um elemento importante. Geralmente, as pessoas que vão interpretar a Escritura esquecem-se, por exemplo, de que, e principalmente em torno de Jesus, existia uma comunidade ativa. Por várias vezes nós vamos ver pessoas, individualmente falando, dirigindo-se a Jesus. Nós vamos ver que os discípulos estão com Jesus e existe o quê? Uma comunidade em volta daqueles acontecimentos. Então, muitas vezes, alguns que vão interpretar a palavra de Deus esquecem-se, não é? Ou ignoram essa comunidade, essas pessoas que estão fazendo parte daqueles acontecimentos.
a sociedade ocidental por si só, ela é individualista. A maioria das sociedades ainda no mundo, irmãos, elas funcionam como comunidades fortemente coesas. Por exemplo, a gente vai se lembrar do filósofo René Descartes, né? Ele vai dizer algo muito interessante: penso, logo existo. Mas os teólogos africanos dizem o seguinte: eu existo porque nós existimos. O que é que eles querem dizer com isso? Que o indivíduo ele vive, o indivíduo se move e tem o seu ser como parte de quê? De uma comunidade. Nós vivemos de fato em comunidade. E é interessante porque a comunidade da qual nós fazemos parte, até mesmo a comunidade religiosa, a própria igreja, irmãos, ela tem uma identidade. Ela vai influenciar profundamente em atitudes e até mesmo no nosso estilo de vida. Então, quando a gente olha para a Escritura, seja nas histórias de Jesus, sobre Jesus, a comunidade adjacente, aquela que está nos bastidores, ou muitas vezes não, ela é um componente crucial em tudo aquilo que acontece. E de fato ela tem que ser levada em conta quando, por exemplo, a gente vai trabalhar a exposição do texto. Eu vou dar um exemplo para vocês, introdutoriamente, em Lucas 16, 20, você não precisa abrir, mas você vai se lembrar, por exemplo, lá da história de Lázaro. E o texto é muito claro quando ele vai dizer que Lázaro, ele era deixado todos os dias do lado de fora do portão da casa do homem rico. Ele era deixado, ou seja, ele era um homem doente, ele não conseguia se locomover à casa do rico todos os dias, mas existia o quê? Uma comunidade que respeitava aquele homem e que todos os dias, como vizinhos seus, o levavam diariamente e o colocavam no portão daquele homem rico. Então vejam, a comunidade é extremamente importante nesses eventos e de forma muito particular na parábola que nós lemos, irmãos. Perceba que na história diante de nós, eu peço para que você fique com sua Bíblia aberta, não é? Ela é presente e ela é composta pelos discípulos de Jesus também. Jesus não vai aqui lidar com uma mulher que vai chegar para ele clamando na perspectiva de um problema específico. Não. Nós temos os discípulos e nós vamos entender que não 3 anos, mas pelo menos durante 18 meses, os discípulos estão com Jesus, vivenciando os aspectos do Evangelho e do Ministério de Cristo. Então Jesus está trabalhando a formação dos seus discípulos. E enquanto ele trabalha a formação dos seus discípulos, esses eventos históricos, eles estão o quê? Em pleno desenvolvimento. Então, os discípulos estão fazendo parte de tudo isso. Então, nesse texto que lemos, nessa narrativa, nessa palavra especificamente, ele não vai lidar, Cristo não vai lidar especificamente com uma mulher apenas. Ele vai lidar com uma comunidade que está em volta, mas ele vai lidar também com quem? Com os seus discípulos, aos quais ele está formando. Então vejam como é que começa o texto. Diz assim: partindo Jesus dali de Genezaré, diz que então ele se retira para os lados de Tiro e Sidom. Jesus vai então a partir daí estabelecer um diálogo com uma mulher. Jesus consegue se comunicar com ela, seja na língua grega, seja no aramaico, mas então ele vai se comunicar com essa mulher. E aí aqui, 2 questões iniciais do texto importantes para entendermos. Há 2 barreiras que vão ser atravessadas aqui, tá? A primeira é que essa pessoa que chega a Jesus clamando, ela é o quê? Uma mulher. E Jesus é um homem. Vejam lá, uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, ela clama a Cristo Jesus. Então, a primeira barreira a ser quebrada aqui é a barreira de que uma mulher vai se dirigir a quem? Ao homem. E nós sabemos, irmãos, que lá no Oriente Médio, no contexto daquele local, há questões muito conservadoras em relação ao quê? A relação de homens e mulheres. Na questão de diálogo, por exemplo, não é comum um homem dialogar, porque existe uma determinada o quê? Um homem com uma mulher dialogarem livremente, amplamente, porque existe uma barreira de gênero. Todos nós conhecemos isso. O existir naquela época e ainda em certos aspectos permanece nos dias de hoje. Uma outra questão é que você vai ver também rabinos, mestres, o próprio cristão deles, eles comumente não se dirigiam em conversações, nem muito menos com mulheres da sua própria família. Então havia essa restrição em relação à relação de homem com quem? Com mulheres. Esse diálogo estabelecido nessa perspectiva de gênero. Mas outra coisa, essa mulher, irmãos, ela não é uma mulher judia.
há uma outra barreira aqui a ser quebrada. Ela é o quê? Uma mulher gentia. Mas é impressionante como essa mulher ela se aproxima de Cristo. O texto diz então que ela usa pelo menos aqui duas designações para Cristo: Senhor, mas logo em seguida ela diz que ele é o quê? Filho de Davi. O que nos dá a ideia de que essa mulher, de fato, ela tinha contato com o judaísmo. E aí, o Evangelho de Lucas nos dá uma informação importante. Qual é? De que Jesus já contava com um certo... A pessoa de Jesus já tinha um certo conhecimento. Ele já tinha... O próprio ministério de Jesus, ele tinha uma certa importância já. Havia se desenvolvido e era conhecido nessa região de Tiro e Sidom. Então, as pessoas já sabiam essencialmente quem era Jesus. O ministério proeminente de Cristo ele já tinha um conhecimento desse ministério. Cristo já contava com uma fome nessa região. Então veja bem, essa mulher ela vai se aproximar de Jesus tendo um conhecimento de Cristo, de que de fato ele tem poder para curar a sua filha. Ela se aproxima com ele com um aspecto de fé, como a gente vai ver um pouco mais adiante, mas ela também se aproxima de Jesus com um conhecimento, ou pelo menos uma relação, nem que pequena fosse, com o judaísmo, expressando então que de fato Jesus é o filho de Davi. E ela então chega clamando. Agora percebam, o clamor não é pela filha. Percebem? Ele diz assim: Senhor, tem compaixão de quem? De mim. A mãe estava o que, irmão? Sofrendo. A filha, na condição que ela estava, ela não tinha percepção do sofrimento da mãe. Mas o fato é que a mãe estava sofrendo. E mais adiante nós vamos ver como Jesus vai lidar com o sofrimento de quem? Da mãe. Embora o pedido da mãe também seja para que a filha seja curada. Não de uma enfermidade física, mas do poder do próprio Satanás, das hostes do diabo sobre a sua própria filha. E nós sabemos, irmãos, que quando essa mulher se aproxima de Jesus, com aquele conhecimento do ministério de Cristo, a gente sabe que Jesus tinha empatia pelas pessoas. Nós sabemos que Jesus não desprezaria, embora ele vai dizer um pouco mais adiante, que a sua vinda é mais especificamente relacionada ao seu povo, aos judeus. Tanto é que a Escritura vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas Jesus ele tinha empatia por todos os seres humanos, pelo sofrimento de todos os seres humanos, e certamente teria empatia pelo sofrimento desta mulher aqui também. Então ela se aproxima diante de Jesus com um clamor justo, lícito diante de Cristo. Mas a partir daí Jesus vai começar a expor uma série de problemáticas. Ele vai travar um diálogo com essa mulher, ele vai estabelecer um diálogo com ela, mas ao mesmo tempo lembre-se que ele também está treinando quem? Os seus discípulos. Existem outras pessoas envolvidas. E aí Cristo vai fazer com ela uma espécie de um teste, baseado pelo menos em 3 sequências estabelecidas no texto. A primeira delas é quando ela clama para que ele tenha compaixão dela, então, por conta do estado da filha. Qual é a reação de Jesus, irmãos? O que é que nós esperaríamos de Cristo no primeiro momento, já que ele tem empatia? Que ele pudesse pelo menos o quê? Responder ao clamor. Que é como porventura, quando a gente clama, ele de alguma maneira ele nos responde. Então ele responderia ao clamor dessa mulher. Mas perceba que no verso 23 ele diz assim, que Jesus não lhe dirige nenhuma palavra sequer. Nenhuma. Jesus simplesmente parece aqui ser indiferente à questão. Não que ele seja, mas ele parece ser indiferente à questão daquela mulher, irmãos. Ele não responde palavra alguma a ela. E aí a gente vê então a exposição dos discípulos. Nós lemos hoje aqui um texto, agora há pouco, não é? Em um outro evangelho que fala sobre aquele encontro de Jesus com a mulher de Samaria, né? À beira do poço de Jacó. Então os discípulos estão resolvendo algumas outras questões, inclusive as questões de alimento físico. E quando eles retornam, então eles pegam, né, surpreendentemente, Jesus conversando com uma mulher samaritana. E o texto é claro dizer que os samaritanos e os judeus eles não se dão um com o outro. Então eles pegam Jesus conversando com uma mulher samaritana à beira do poço de Jacó, estabelecendo um contato, um diálogo com aquela mulher. E aquilo dali causa estranheza, é um impacto para os seus discípulos. Só que ali, diferentemente daqui, eles não fazem uma única pergunta sequer a Jesus. Eles não questionam Jesus. Mas vejam aqui, no verso 23, que
que há uma espécie de um questionamento que vai expor um problema no coração dos discípulos. O verso 23 nos diz então que os discípulos aproximaram-se de Jesus e rogaram a Jesus, fizeram um rogo. Veja que isso expõe algo no coração deles. E o que é que há no coração desses discípulos, irmãos? Pelo próprio pedido que eles fazem a Jesus, nós vemos que existe um problema de preconceito enraizado no coração dos discípulos. Porque eles assim, rogaram, despede, veja, era desejo deles. É mais ou menos o seguinte: Jesus, despede a mulher. Ou seja, manda a mulher embora, porque ela está atrás de nós gritando. Na verdade, o que permeia o coração dos discípulos seria basicamente eles dizerem: Senhor, nós podemos ajudar em alguma coisa? Bom, se nós podemos ajudar, vamos prestar aqui um serviço para o Senhor. Nós vamos mandar essa mulher embora. Somos nós que vamos expulsar essa mulher. Veja, ela é um mendigo, ela é uma mulher o quê? Gentílica. E a gente sabe que existia o quê? Inimizade, não existia senso entre eles. Eles olhavam, como nós vamos ver um pouco mais adiante também, era desejo do coração deles, como se esses fossem de fato cães, escória, aos quais, e a gente vai entender também, existia uma certa o quê? Uma certa referência a Cristo, a pessoa de Cristo e ao ministério de Cristo, como se Cristo fosse só deles, fosse só dos israelitas, fosse só dos judeus. Então era como se eles quisessem Cristo só para eles, para que Jesus inclusive pudesse desprezar os demais. Então aqui Jesus, então, a gente percebe nesse diálogo e nesse rogo que eles fazem a Jesus, que existe um preconceito enraizado no coração dos discípulos. Então eles pedem: Senhor, manda embora, expulsa da tua presença. É o conveniente se fazer, é uma mendiga, é um clamor que você não deve atender, é escória, não é alguém que de fato deve fazer parte do nosso meio. Aí Jesus abre a boca, irmãos. Verso de número 24. E ele responde então àquela mulher. E a resposta de Jesus, irmãos, é uma resposta inicialmente extremamente o quê? Dura. Veja o que ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja, os discípulos estão dizendo: mande embora, expulse. E Jesus acelera mais uma vez: o meu ministério, a primazia do meu ministério é quem? Israel. Não são vocês, mas é o povo, são judeus, é Israel. Jesus não responde ao apelo daquela mulher inicialmente, mas num segundo momento ele parece o quê? Mais uma vez reiterar uma espécie de desprezo. Não é prioridade. Diferentemente do que a gente vai olhar no outro evangelho, na relação dele com aquela mulher de Samaria, ensinando a ela como de fato deveria adorar a Deus. Mas a questão é, irmãos, nós temos então a resposta dessa mulher. E ela diz assim, ela se prostra, ela adora o Senhor Jesus, e mais uma vez ela clama, como alguém que está desesperada, como alguém que está ouvindo os gritos e os lamentos da própria filha sob o poder de Satanás. Então ela diz: Senhor, socorre-me. Provavelmente ali, mergulhada em lágrimas, em desespero, pela condição terrível da sua filha. Socorre-me, Senhor. E aí Jesus diz assim: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los a quem? As cachorrinhas. Irmãos, é extremamente dura a resposta de Jesus. Eu não sei se vocês sabem, mas cães, naquele contexto, são tão desprezados quanto porcos. Quase como porcos. Quando nós entendemos o contexto da palavra que Jesus, embora Jesus vai aliviá-la um pouco, usando numa perspectiva mais branda, cachorrinhos e não cães, que eram animais que eram mantidos em seu aspecto mais natural de caça, de guarda, ou deixados para irem ao lixo atrás do seu próprio alimento. Jesus vai abrandar um pouco mais, mas a resposta de Cristo ainda continua sendo uma resposta do quê? Dura. E percebam que indiretamente Jesus está expondo a teologia preconceituosa de quem? Mais uma vez dos discípulos. Mais uma vez, eles estão ouvindo
É exatamente isso que eles querem que Cristo faça. Despreze-a, não atenda ao seu clamor, não há tempo a perder com ela. Mas essa mulher replica então. Verso 27, sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, diante da dureza de coração dos discípulos, diante do preconceito, a gente tem uma outra situação se desenvolvendo nesse texto. Veja que essa mulher é uma mulher de fato movida pela fé. Percebam que essa mulher, ela não mede nenhum tipo de consequência maior. Na verdade, ela não vai medir esforços para conseguir aquilo que ela deseja. Percebam que essa mulher, irmãos, existe uma comunidade de pessoas em volta, os discípulos estão em volta. Ela está sendo o quê? Exposta publicamente diante das pessoas. E ela não está medindo esforços, nem a humilhação pública, para que Jesus atenda ao quê? Aos seus pedidos, ao seu pedido, ao seu clamor. E a resposta dessa mulher é uma resposta fantástica, irmãos. Esplêndida. E por quê, meus amados irmãos? De fato, ela atesta que não é ninguém. Não merece, não há mérito, é uma pecadora. Ela é alguém que se submete à vontade do Senhor, ainda que replicando com Cristo. Ela entende e sabe que Jesus conhece a sua necessidade, conhece o seu problema. Ela sabe que Cristo tem poder para resolver isso, Ele tem autoridade, Ele é o filho de Davi, Ele é o Messias prometido. Ela entende plenamente isso. Mas ainda assim ela vai adiante, ela roga, ela suplica, ela clama por fé. Ela acredita de fato que não é bem isso que Jesus quer dizer a ela. E qual é a reação de Jesus diante disso, irmãos? Por várias vezes, quando Jesus está lidando com algumas pessoas fora da comunidade israelita dos judeus, Cristo vai dizer, por exemplo, que ele não vê fé no meio do povo dele, como ele vê em circunstâncias assim, em pessoas assim. Por essa razão ele disse à mulher: olha, a tua fé é muito grande. Ele não consegue contemplar no meio do seu próprio povo, da sua própria nação, para os quais ele veio, fé, muitas vezes como aqui os gentios manifestam na presença do Senhor. Uma fé sincera, de fato, uma fé salvadora. Uma fé submissa, uma fé que entende a sua completa, não apenas submissão, mas dependência de Deus, que é o que essa mulher está manifestando no texto. E vejam então, a ponto de dizer, de fato, cachorrinho, mas cachorrinho come da migalha que cai da mesa do seu Senhor. O que essa mulher está dizendo? Senhor, olha, tudo bem, quem sabe o Senhor não tem uma migalhazinha para minha filha? Quem sabe eu não possa cair à outra mesa, da tua mesa, Senhor, da tua graça, Senhor, para minha filha, para que a minha filha seja curada, para que o meu sofrimento em relação à minha filha, ele cesse, ele acabe. Tu podes fazer isso, Senhor, que caia nem que seja uma pequena migalha. Percebem a confiança que essa mulher deposita em Cristo, irmãos? Ela vai às últimas consequências. Ela enfrenta preconceito. Ela é uma mulher, ela é uma gentia. Mas como nós vimos na promessa de Abraão, promessa a Abraão em Gênesis capítulo 12, não é? Nós vamos ter um cumprimento mais claro disso lá no livro de Atos, quando, por conta da questão da descida do Espírito Santo, as nações vão se convertendo. Nós temos a grande comissão em Mateus capítulo 28, de que de todas as nações viriam pessoas, evidentemente, para glorificar, se converteriam ao Evangelho e certamente serviriam ao Senhor, ainda que precocemente. Nós vemos essa promessa também sendo cumprida nesse texto, como mulher gentílica. Mas mais do que isso, irmãos, isso nos remete a uma outra verdade extremamente importante, que é um elemento final e indefinível nesse texto. Como eu falei, essa mulher está disposta a pagar qualquer preço. Ela está numa exposição, numa humilhação pública,
para receber uma graça mediada por quem? Por Jesus Cristo. É por isso que Jesus conclui dizendo que seja feita conforme você deseja. É conforme a tua fé. E o texto então diz que a filha dela ficou o quê? Sã. Numa outra situação nós vemos alguém clamando para Jesus: olha, meu servo está lá, longe, em casa, enfermo. E aí aquele homem demonstra a fé, e Jesus vai dizer a ele também que seja feito conforme a tua fé, conforme a tua vontade. E diz que naquele mesmo instante o servo daquele homem ficou o quê? Curado. Da mesma forma aqui, a fé daquela mulher em Jesus, entendendo que ele de fato tinha autoridade, era o filho de Davi, tinha o poder de Deus, curou a sua filha. Mas percebam, irmãos, ela teve que enfrentar um teste duro, amargo, terrível, uma humilhação extremamente pública diante de todos, diante dos discípulos. E Jesus está mostrando que é exatamente aí que a teologia equivocada dos discípulos levam as pessoas. Essa mulher, meus amados irmãos, com a declaração de Cristo no final, Jesus está dizendo que ela é crente, que ela é um eleito, embora gentia, ela é um salvo em Cristo Jesus. A fé dela aqui, irmãos, é uma fé que confia de fato em Cristo, que deposita a sua confiança em Jesus. Ela está salva. Mas isso nos lembra de um outro fator importante. Como eu disse, um elemento indefinível nesse texto, extremamente importante. Isso vai nos lembrar, meus amados irmãos, aquilo que diz, por exemplo, lá em Filipenses 2. Por favor, abra comigo lá. Filipenses 2, 5 a 11. Eu queria que você lesse esse texto comigo. Por favor, leia comigo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. No exemplo dessa mulher, esse exemplo nos arremete a um outro estado de humilhação, o maior estado de humilhação relatado na Escritura. Em Isaías, no capítulo 53, a palavra de Deus vai nos dizer que o próprio Deus expôs publicamente quem? Jesus Cristo. E perceba, essa mulher está clamando por uma filha. Ela está se permitindo expor publicamente, demonstrando a sua fé no poder de Deus e naquele que é o Messias de Deus, para que a sua filha fique o quê? Curada, para que o seu sofrimento como mãe, olhando para a situação daquela filha, mergulhada naquele problema extremamente terrível, ele cesse, e ela busca na fonte, ela busca em Cristo. Ela se permite essa exposição, mas nós percebemos isso de forma passiva, respeitosa, humilhante perante Cristo, que é o Senhor. E aí a gente se lembra então que tanto Filipenses quanto Isaías vão nos dizer que Jesus se permitiu, e na verdade ele foi exposto pelo próprio Pai à humilhação, porque Cristo se compadeceu de um grande e terrível problema que nós tínhamos, que era o problema do pecado, irmãos. Cristo olhava para nós e ele sofria com aquilo que nos assolava. Ele se compadeceu de tal maneira que ele mesmo entregou-se a uma humilhação pública por nós. Ele foi até a última consequência, e nós sabemos qual foi: a sua morte na cruz, para dar a sua vida por nós. E não por um filho apenas.
mas por gerações, em todas as gerações, por multidões de pessoas em todas as gerações. Ele se expôs publicamente para isso. Nos amou de tal maneira que publicamente se expôs. Por essa razão, diz a Escritura, nós somos o quê? Curados. Por causa da sua humilhação e da sua obra vicária, humilhação essa e obediência até morte e morte de cruz, em Cristo agora, nós estamos libertos daquele grande mal que nos assolava, daquela grande escravidão que nos assolava, terrível escravidão que nos maltratava, que nos mantinha acorrentados a um extremo problema em nossas vidas. Mas porque Cristo Jesus teve a disposição de pagar aqui um preço. Assim como aquela mulher pagou o preço, exposição pública, sofrimento, sendo não tratada, mas comparada a cães, a cachorrinhos, desprezo, preconceito, por parte inclusive dos discípulos, como também Jesus sofreu dos seus discípulos. Se ela tivesse, irmãos, que dar a vida pela filha, e se isso pudesse curar a filha, ela daria. Mas o fato é que Cristo deu a vida por nós. Amém. Amém. Deixa eu pensar em algumas coisas com vocês acerca desse texto. Para mim, são importantes. A gente vê aqui no texto o clamor de uma mãe, não é? E isso nos mostra que a gente tem alguém para quem recorrer. Perceba, Jesus tinha uma fama, ela ouviu falar de Jesus, ela conhecia de fato por fé, como a gente viu no texto. Então ela foi o quê? Ela tinha um problema e foi aquele que poderia resolver o problema. Então, a minha primeira pergunta para os irmãos, ou talvez aqui uma primeira aplicação para os irmãos é, e eu vou admitir isso, nós sabemos a quem recorrer nos momentos de aflição, sabemos ou não sabemos? A pergunta é, você recorre? E a minha preocupação em dizer isso para vocês, baseado no texto em que uma mulher de fato recorre àquele que pode resolver, é que às vezes, em meio àquilo que Jesus disse que nós passaríamos na vida, a gente não recorre a Ele. Nós sabemos que Ele vai resolver. De uma maneira ou de outra, segundo a sua boa vontade, Ele vai resolver. Mas a questão é, a gente recorre de fato a Ele, ou a gente às vezes tem agido, por exemplo, como ímpios. E não é o caso dessa mulher. Como ímpios que querem resolver os problemas baseado em sua sabedoria humana e na força do seu braço. Então, a minha primeira aplicação para os irmãos, através de uma pergunta é, a gente, quando tem essas dificuldades na vida, que nos assolam particularmente, ou alguém a quem amamos, ou por exemplo, um irmão de igreja, a gente consegue ir de fato a Cristo, rogar a Ele para que resolva isso. A gente tem feito isso, porque isso é extremamente importante, irmãos. Segundo, a gente vê especificamente o clamor por quem? Por um filho, não é isso? Pronto. Eu pergunto também a você, você tem clamado a Deus pelos teus filhos? Você tem procurado em oração colocar os seus filhos e os problemas dos seus filhos diante do Senhor? E talvez mais impactante para nós, você se compadece com os problemas dos teus filhos? Vocês que talvez não tenham família aqui ainda, são solteiros, um dia terão filhos, não precisam ouvir exatamente a mesma coisa. Mas vocês que são filhos, vocês têm clamado e ido ao Senhor, olhando para a vida dos seus filhos e para as dificuldades que eles enfrentam, vocês sofrem com eles e clamam por eles para que Deus os liberte dos seus problemas, para que eles cresçam mediante disso. Porque isso é um elemento importante para o desenvolvimento do nosso lar, da nossa casa, da nossa paternidade. Se nós queremos bem aos nossos filhos, nós precisamos recorrer a quem? A Ele. A gente tem feito isso, irmãos. Um outro aspecto importante nesse texto, não é? Que a gente pode tirar aqui como lição. Logicamente o principal deles, né? Jesus aqui, que resolve os nossos problemas. Mas eu pergunto, você, olhando para aquilo que nós estamos vendo aqui, discípulos preconceituosos, se você estudar a história dos discípulos, você vai ver que alguns deles tinham problemas.
Eu vou só lembrar-nos aqui um caso, aplicativamente. Lembra quando Jesus está indo para Jerusalém e ele tem que passar pela região de Samaria? Lembra desse texto? E aí ele vai entrar num lugar para poder fazer o que? Se hospedar. Aí eles negam hospedagem a Jesus. Você lembra desse texto? E aí o que acontece? João e Tiago, indignados com as pessoas ali, os samaritanos, que não querem receber Jesus, eles dizem assim: Senhor, você quer que a gente suscite fogo do céu para consumir essas pessoas? Veja o ímpeto deles. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Às vezes nós somos exatamente assim. Vejam, para eles lá, Jesus era algo que? Deles. Restrito a quem? A eles. E aí, algo que me preocupa olhando para esse texto. Quantas vezes a gente não pensa que Jesus é só nosso? Quão preconceituosos somos às vezes com o fato de que Jesus pode perdoar qualquer tipo de pecador na face da terra. E não é por uma questão de incredulidade nossa, não, de a gente achar que Jesus não tem poder para isso, não. É porque às vezes nós estamos querendo determinar quem o Evangelho é pregado e ao tipo de pessoa que ele é pregado. Porque às vezes nós somos preconceituosos até mesmo nesse âmbito da pregação do Evangelho. Então a minha pergunta também é aplicativa para você nessa manhã. Você como crente, e a despeito do próprio Evangelho, e a despeito de uma própria promessa de Deus que está estabelecida nesse texto, e que começa a se cumprir precocemente, ainda antes do cumprimento maior lá em Atos, e consequentemente da história da igreja, eu pergunto, você é preconceituoso nisso? Ou seja, você acredita que Jesus é só seu, ou é só daquelas pessoas que você acha que devem ser salvas? Eu vou contar uma história para vocês de um fato que aconteceu verdadeiramente. Uma igreja precisava de um pastor auxiliar para servir numa congregação. E essa igreja, e eu certamente não estou falando nada contra a nossa igreja aqui, não. É apenas ilustrativo. Essa igreja era uma igreja, irmãos, que tinha uma condição social, digamos assim, melhor do que as demais. Então o pastor foi para ser apresentado no domingo de manhã. Foi o que ele fez? Se vestiu de mendigo. Sentou lá atrás, entrou na igreja, estranho, né? Sentou lá atrás, ficou lá, participou do culto. E ninguém falou com ele. Ele deixaram o cara por ali, né? Terminou o culto, pastor, agora eu quero apresentar a vocês o novo pastor auxiliar da igreja. Vai trabalhar na congregação tal. Ele levanta, passa por toda a igreja, vai lá para frente e se apresenta como pastor. Irmãos, terrível. Às vezes, irmãos, como disse, veja, nós não somos diferentes dos apóstolos, não. Eles tinham uma vocação específica, um chamado específico. Apóstolos, tudo bem. Tiveram um privilégio de estar face a face com quem? Com Jesus, encarnado. Aprenderam direto da boca do próprio Mestre. Mas eram homens pecadores que nutriam certos pecados e que Cristo procurava de tratar em seu ministério. Irmãos, às vezes nós somos exatamente como eles, suscetíveis ao mesmo tipo de pecado, preconceituosos, inclusive em relação a pessoas que devem ou não receber o Evangelho de Cristo. Às vezes, nas nossas evangelizações, nós priorizamos um grupo. Às vezes nós não estamos dispostos de ver a graça de Deus sendo estendida àqueles que estão à margem da sociedade. E porque nós, em nosso preconceito, achamos que eles não são dignos. Mas nós também não fomos, não somos. Precisamos ser tratados a esse respeito, irmãos. Mas o principal aspecto, mais uma vez, que eu chamo a atenção aplicativamente para nós, eu preciso repeti-lo. Cristo nos libertou. Cristo morreu por nós. Mais uma vez eu repito, Cristo se expôs publicamente por você. A sua exposição pública foi muito pior do que dessa mulher. Muito pior. Mas ele fez isso por quem? Por nós. Amém? Amém. Por nós. Nessa manhã possamos refletir rapidamente nessa rápida meditação sobre essas questões que são tão importantes para nós. Vamos orar. Vamos fazer uma oração com o Senhor. Pai, nós precisamos da Tua graça. Precisamos da Tua misericórdia. Precisamos do mesmo tratamento, ó Deus, em nossa vida que Jesus não apenas dá a essa mulher quando
de uma maneira grandiosa, atende a sua solicitação. Ele atende sim, ele vê fé nessa mulher. E não é por obra, não é por mérito dela. A fé lhe foi imputada, ó Deus bendito. E ela creu em Jesus. E Jesus a abençoou, a livrou do seu sofrimento, porque a filha dela foi libertada do poder do diabo. Aqui nos lembramos mais uma vez de que nós também fomos libertados do poder de Satanás. O Senhor nos deu fé. O Senhor aplicou a obra de Cristo ao nosso coração. Então bendito seja o Senhor por isso. Mas aqui nessa manhã também, Pai, somos confrontados com outras questões desse texto. Então, Pai, diante daquilo que ouvimos, ajuda-nos. Somos tão falhos, ó Senhor. Somos tão pecadores, precisamos amadurecer, ter mais sabedoria. Precisamos, ó Deus, em muitas vezes, ó Pai, na nossa vida cristã, mediante os problemas, nos humilharmos. A Bíblia diz, nós devemos nos humilhar na presença do Senhor. Os humildes serão de fato exaltados. Os humilhados, eles são contemplados. Tanto é o fato de que a nossa humilhação não é qualquer tipo de humilhação, mas o texto diz que quando aquela mulher se humilhou diante do Senhor, ela fez isso para adorá-lo. Que nós adoremos o Senhor, que nós nos humilhemos e nos prostremos em adoração ao Senhor, reconhecendo, ó Deus, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, que de fato tu és o Filho bendito do Pai que te enviou e que morrestes, ó Deus, por uma situação tão terrível que nos assolava. E por causa disso hoje temos vida em Cristo Jesus, fomos libertos, vivemos abundantemente em Cristo. Ajuda-nos, ó Deus. Também retire de nós, ou nos dê habilidade, Deus, em toda e qualquer circunstância, talvez não apenas naquela específica que foi tratada aqui nessa manhã, mas em toda e qualquer situação de preconceito que venhamos a nutrir dentro de nós. Tua palavra nos diz, ó Deus, que o Senhor não faz acepção de pessoas. Por que porventura nós faríamos, ó Senhor? Nós somos discípulos também, somos servos. Precisamos aprender, ó Deus, que isso não cabe àqueles que são filhos. Isso não está presente no meio do reino do Senhor. Então, Pai, se porventura temos pecado nessa área, perdoa-nos, ó Deus. Se não temos sabido recorrer e ir ao Senhor em oração, em clamor, em súplica, perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Deus, se nós não vislumbramos os pecados, as necessidades dos demais, e aqui especificamente dos nossos filhos, da nossa família, mas focamos sempre em nossas necessidades. Tem misericórdia, Senhor. Nos ajuda a entender que Tu és a fonte de toda a resolução de problemas. Mas nós precisamos ir ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Lembra-nos, como veremos hoje à noite. Precisamos ser lembrados dessas coisas, para termos vida cristã sadia diante do Senhor. Então, Pai, nos abençoe nessa manhã mais uma vez. E continue, logo após aquilo que estamos fazendo aqui, ó Deus, nos alimentando por meio da Tua ordenança da ceia do Senhor. Ser com cada um dos meus irmãos, cada família aqui representada nessa manhã. Eu oro e agradeço em Cristo. Amém.